entramos agora no capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a liturgia não nos faz lê-lo inteiro, mas apenas alguns versículos. Na parte inicial, São Paulo fala sobre os pneumáticos, como aparece ali, os dons espirituais. Depois ele os enumera, então fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Ele fala dos dons ministeriais, apóstolos, profetas, mestres. Depois fala de outros dons, outros carismas, em função do corpo de Cristo. E por que isso é tão importante? Porque aqui no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, também no capítulo 13 e no capítulo 14, nós temos uma teologia dos dons espirituais. Os dons espirituais se dividem basicamente em duas grandes categorias. No capítulo 12, São Paulo fala dos dons carismáticos, ou como os teólogos posteriores muito bem descreveram, as chamadas graças gratis date, dadas gratuitamente, que são sempre para o benefício do corpo, para o benefício da igreja. Estão sempre em função do corpo, ou seja, eles não servem para outra coisa, senão para o benefício do corpo de Cristo. E de nós individualmente como membros do corpo de Cristo, para podermos servi-lo melhor. No capítulo 13, que é o que vem logo na sequência, São Paulo fala de outros dons. Estes não estão, por assim dizer, na chamada via carismática, mas estão na via mística. Ou seja, no desenvolvimento ordinário da vida da graça. Ele fala sobre a caridade sobrenatural e da fé e da esperança. Ou seja, as três virtudes teologais que nos levam a florescer em nossa intimidade com Deus. Ora, hoje, especialmente por influência do movimento pentecostal e também do movimento carismático, fala-se muito sobre os dons carismáticos, sobre as graças gratis date. E é importante que se fale, porque a ação sobrenatural da igreja necessita, por assim dizer, do enriquecimento dos dons do Espírito Santo. Porém, só as graças gratis date não podem nos santificar. Ou seja, quando nós lemos o capítulo 7 de São Mateus, quando Jesus diz que naqueles dias muitos dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que expulsamos demônios, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que fizemos milagres, que curamos doentes. Eu lhes direi, diz Cristo, na verdade não vos conheço. Uma pessoa pode ter dons dados por Deus e não ser santa.
Ou seja, os carismas são dados a quem Deus quer. Não é porque uma pessoa, por exemplo, tem o dom de curar que ela é santa, não é porque ela tem o dom de ter palavras de conhecimento para penetrar no coração, nos mistérios, que ela é santa, não é porque ela tem o dom de curar que ela é santa. Deus concede seus dons a quem Ele quer. É por isso que a igreja nunca canoniza ninguém em função dos milagres operados em vida, mas apenas depois da morte. Porque nenhum milagre, nenhum tipo de cura, de libertação, feita enquanto nós estamos aqui nesse mundo, é garantia de que nós vamos para o céu. Porque Cristo distribui os seus dons como lhe apraz. Por outro lado, a fé, a esperança e a caridade, que aparecem no capítulo 13 da 1 aos Coríntios, estão no caminho ordinário da graça santificante. A graça santificante é aquilo que os teólogos chamam de graça gratum faciens, ou seja, é a graça que nos torna agradáveis a Deus. É a graça que é uma participação na vida mesma de Deus através da humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós crescemos na graça santificante mediante os sacramentos e a oração. Os carismas não. Os carismas operam muitas vezes até com uma pessoa em pecado grave. Porque Deus os dá em benefício do corpo. Assim, por exemplo, até a mula de Balaão profetizou. O próprio Balaão profetizou, ele era um feiticeiro. Ao contrário, a união com Deus, a graça que vai nos iluminando de dentro para fora, que vai se tornando uma intensidade cada vez maior de participação na vida de Deus. O autor da carta aos Hebreus diz que o nosso Deus é um fogo devorador, um fogo consumidor. Então, o fogo dessa vida de Deus vai crescendo, vai incandescendo, vai cada vez mais nos consumindo a tal ponto de nos transformar. É isso que está no desenvolvimento normal da vida da graça. Ora, o problema é que a maior parte de nós gosta do espetáculo, da pirotecnia. E quase ninguém se interessa mesmo por aquela intimidade com Deus manifestada em frutos, muitas vezes pequenos, que não podem ser vistos do lado de fora. São Tiago diz na sua carta que, por exemplo, alguém que refreia a sua língua é perfeito. Ou seja, pense numa pessoa que, por causa da graça de Deus nela, não sente o desejo de falar, não quer criticar, sempre enxerga a bondade, porque toda ela é feita de bondade. Nunca julga os outros, nunca amaldiçoa os outros, não tem palavras de condenação. Esse fruto que o Espírito produz, mediante o desenvolvimento na vida da graça, muitas vezes não faz barulho, porque fruto não faz barulho. Nenhuma árvore cresce e produz fruto aos gritos, como quem se estica e vai gritando. Não. Os frutos são produzidos de uma maneira muito lenta,
silenciosa, enfrentando desafios. Os frutos se produzem quando nós lidamos com as nossas cruzes e nos mortificamos e nos enraizamos fundo pela humildade sobrenatural e penetramos numa submissão a Deus, numa obediência decidida. Então, nascemos para a vida da fé, queremos mais Deus pela esperança, até que nos unimos mais e mais e mais a Ele pela caridade, num amor cada dia mais forte, cada dia mais abrasado, mais fervoroso, mais ígneo. É aqui que nós deveríamos concentrar todas as nossas atenções. É isso que nós deveríamos pedir ao Senhor, pedir a Cristo, de maneira contínua. Qual é o problema? O problema é que a maior parte de nós se contenta com tão pouco. E ao invés de crescer no amor de Deus, num amor que, como eu disse, vai progredindo e que precisa ser em nós mais e mais possuído com violência. É um amor que não pode ser fraco, esquálido, indeciso, não pode ser tremulante, tem que ser um amor com todas as forças. Nós nos contentamos apenas com sentimentos eventuais e tantas vezes deixamos o fogo do amor de Deus morrer em nós pela excessiva preocupação com tudo aquilo que é humano, terreno, exterior. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nós possamos crescer na via da fé, da esperança e da caridade. Porque só isso importa. São Paulo diz no capítulo 13 que, mesmo que ele entregasse o seu corpo a chamas, mesmo que ele pudesse ressuscitar os mortos, sem caridade, sem estar possuído por esse amor divino, sobrenatural, nada tem valor. Nenhuma militância por Cristo tem valor se não está impregnada de caridade. Nenhum tipo de esforço feito por Cristo tem valor sobrenatural se não estiver impregnado de um amor que nos faça agradáveis verdadeiramente a Ele, pelo efeito da sua presença em nós. Peçamos ao Senhor que naquele dia nós sejamos conhecidos por Deus, ao invés de sermos tratados como desconhecidos, porque não temos parte com Ele na grande virtude da caridade.